Após a abolição da escravatura de 1888, os negros foram privados de direitos como saúde e moradia. Abandonados pelo governo, viram-se obrigados a morar em favelas e empregar-se em postos de trabalho desagradáveis que os brancos evitavam. O governo apoiava a política de branqueamento da população e muitos imigrantes europeus estabeleceram-se em terras brasileiras. No século XIX, o racismo ganhou status científicos por meio de uma doutrina que inspirou governos e intelectuais de todo o mundo. Baseado na teoria de Darwin, seu primo Francis Galton se apropriou das descobertas do naturalista para desenvolver uma ciência nova, com o objetivo de aperfeiçoar a espécie humana por meio de casamentos entre os bens dotados biologicamente, a chamada eugenia. A doutrina ganhou espaço no século XIX. A eugenia brasileira surgiu em resposta às teorias degeneracionistas europeias do século XIX e criticavam a miscigenação dos trópicos. Apesar do paradoxo racial, implantar a eugenia no Brasil era visto por cientistas e intelectuais do período como um caminho para o crescimento do país. A primeira instituição eugênica do Brasil surgiu em 1913, em São Paulo, e pregava a eliminação dos negros por meio do branqueamento da população. A mestiçagem no Brasil sempre foi vista como clareamento da população, e não como enegrecimento dela. A ideologia do branqueamento criou raízes profundas na sociedade brasileira no início do século XX. Por imposição, muitos negros assimilaram os preconceitos, valores sociais e morais dos brancos, recusando as raízes africanas para serem aceitos pela sociedade. Por meio do branqueamento biológico, muitos negros optaram por casar com parceiros de peles mais claras, preferencialmente brancos. Na mentalidade dessas pessoas, quando o filho nascia mais claro que os pais, simbolizava uma vitória. Ter um filho de pele mais clara simbolizava que ele teria menos chances de sofrer e mais oportunidades de vencer na vida. As previsões de extinção dos negros eram difundidas nos documentos oficiais do governo, como, por exemplo, no censo de 1920, uma prova de que o governo apoiava a teoria. Entre 1890 e 1929, entraram em São Paulo mais de 1,5 milhão de imigrantes brancos, sobretudo europeus, o que reforçava as teses do branqueamento da população. Cobra, safado, filho, rapariga, muda bem, cabelo de buchas. Põe ele de pé e sai dessa casa, vá-se embora, porque negro quando caga na entrada, caga na saída, quando caga na saída, caga na entrada, quando caga nem outro, caga nas duas ao mesmo tempo. E você, Canidete Pereira da Silva Machado Zeira, que vergonha, que desgosto, não lhe criei tão bem para ver ele se engraçando pra cima do negrinho, cabelo de picharia. O intelectual e antropólogo criminal Raimundo Nina Rodrigues era caracterizado como um dos maiores racistas brasileiros do final do século XIX. Escrevia análises retiradas das autópsias, correlacionadas com as teorias da degenerescência, do mestiço e da inferioridade dos negros. Apesar da importância dos trabalhos de Nina Rodrigues na constituição dos primeiros estudos sobre o negro em território nacional, sua vertente foi constantemente trabalhar a antropologia para determinar as peculiaridades culturais com o intuito de demonstrar a inferioridade racial. É considerado uma das figuras históricas mais polêmicas. Tornou-se diplomata da França no Brasil em 1869. De acordo com ele, a miscigenação seria um processo que estaria levando a humanidade a graus sempre mais altos de degeneração intelectual e física. Uma de suas frases mais famosas é:
Não creio que viemos dos macacos, mas creio que vamos nessa direção. Onde é? Que povo feio. As discussões sobre a insalubridade dos climas tropicais e a apatia do povo surgiram, neste período, nos trabalhos de Silvio Romero, sobre mestiçagem e branqueamento da nação. Temia que o Brasil viesse a ser dominado por raças inferiores ou cruzadas. Deste modo, tornou-se adepto do arianismo ortodoxo, e atacou a miscigenação apoiada nas ideias de Gobineau sobre a decadência da civilização. Alfredo L. Júnior. Era formado em Direito, foi professor e também deputado estadual, realizando uma pesquisa sobre as condições de saúde, alimentação e habitação. Alfredo L. Júnior fazia em seu livro, publicado no ano de 1930, um prognóstico dramático para a comunidade negra. Estaria extinta no país no prazo de 40 ou 50 anos. Em 1872, os negros mulatos constituíam no território paulista a 62% da população. Em 1923, passaram a ser apenas 16%. De 1919 a 1929, o crescimento vegetativo de negros teve um saldo negativo de 2,86%. Na avaliação de Alfredo Elis, as causas do déficit eram de natureza fisiológica, ou seja, era proveniente das deficiências étnicas dos negros. Elis se equivocou em suas análises, porque as razões do saldo vegetativo negativo do negro não era sua pretensa inferioridade biológica, mas uma decorrência dos problemas sociais que lá assolavam este povo, como as condições desumanas de moradia, as doenças, o desemprego e a mortalidade infantil. Muito se comparou os negros americanos com os brasileiros, fazendo uma crítica de que a sociedade americana era marcada pelo ódio e segregação racial, enquanto que no Brasil havia uma harmonia e paz entre as raças. Porém, enquanto no Brasil o racismo foi camuflado e a ideologia do branqueamento incorporada pelos negros, nos Estados Unidos o racismo estava escancarado, favorecendo a união desses excluídos na luta pelos seus direitos. Senhora, sinto muito, mas terá que se levantar e ceder o lugar a ele. Por que teria que me levantar? Trabalhei o dia todo, estou muito cansada. Eu mereço estar aqui, paguei por esse banco. Por favor, levanta. Eu não vou me levantar. Então terei que chamar a polícia. Chama a polícia, o exército, chama o que você quiser, eu não vou sair daqui. Diversos autores do século XIX e início do século XX colocaram conteúdos racistas em suas obras. Porém, o mais lembrado e criticado por escrever para o público infanto-juvenil é Monteiro Lobato. Alguns tentam defendê-lo, justificando que ele não adicionava à sua obra conteúdo racista, mas sim reflexões sobre a realidade do Brasil usando humor e ironia. Caçadas de Pedrinho, um dos livros de sua obra sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, possui um conteúdo claramente racista, principalmente quando se refere à personagem negra, tia Anastácia. Quase desmaiou de susto, vendo o bandinho lá em cima, pernejando pernilongamente pelo terreiro. "Corra, sinhá!" gritou para dentro. "Venha ver o fenômeno que aconteceu com a criançada. Está tudo pernilongo."
Aí é que foi a dificuldade. A pobre negra era ainda mais desajeitada do que Rabicó e Dona Benta somados. Um exército de onças e araras e cachorro do mato, de modo que adivinhei vindo em momento tão propício. Tchê, exclamou lá consigo tia Anastácia, agora que o sítio pega fogo mesmo, menina de propícios, credo. No mastro, gritou-lhe a Cléo. Sim, era o único jeito. E tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão, pelo mastro de São Pedro acima, com tal agilidade que parecia nunca ter feito outra coisa na vida, senão trepar em mastas. Cair, berrou ela de repente. Não aguento mais, minhas mãos já estão começando a escorregar. Estão vendo? Disse o onço, passando a língua pela beiçaria. O nosso banquete vai começar pela sobremesa. O furrundu está dizendo que não aguenta mais e vai descer. Depois, voltando-se para a tia Anastácia, e você, pretura? O Choque de Raças ou Presidente Negro foi o único romance escrito por Monteiro Lobato, em 1926. O autor criou uma trama futurista baseada na eugenia racial, no qual é eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, em 2228. A partir desse enredo, o autor faz várias defesas dos ideais eugênicos. Esse entusiasmo também é aparente numa carta enviada para o amigo médico Renato Quentes, o fundador da Sociedade Eugênica em São Paulo. Renato, tu és o pai da eugenia no Brasil, e a ti devia eu dedicar meu choque, grito de guerra pró-eugenia. Vejo que rei não te pondo lá no frontispício, mas perdoai a este estrupiado amigo. Precisamos lançar e divulgar essas ideias. A humanidade precisa de uma coisa só, poda, é assim como a vinha. O branqueamento moral e ou social estava fundado na aquisição ou assimilação pelo negro de atitudes e comportamentos presumivelmente positivos do branco. Para conquistar a segunda abolição, por exemplo, um articulista que se apresentava como um antigo militante negro escreveu um artigo no Jornal da Imprensa Branca, apregoando a necessidade de os negros se espelharem nas ações políticas dos brancos. Salientamos que sua liberdade não foram eles negros que conseguiram. As tentativas que empreenderam malograram desastrosamente. E da mão do branco que odiavam receberam a liberdade dos seus sonhos. Segundo o autor deste artigo, o negro não tinha personalidade própria. Era incapaz de forjar um projeto político e ideológico alternativo. Daí a necessidade da adoção do estilo de vida do branco, acompanhado de sua maneira de ser, estar e ver o mundo. O negro devia seguir todas as normas do Código de Conduta Moral do branco. Combinada a alienação, o recurso do branqueamento estético transmitia ao negro a sensação de estar cada vez mais parecido com o modelo sensacionado como o modo superior. Portanto, foi uma tentativa de superação da inferioridade que sua cor e seus caracteres físicos representavam. A simulação de um diálogo cotidiano entre duas mulheres negras que iremos retratar a seguir era a base de propaganda de um salão situado na cidade de São Paulo e vinculado pelo jornal O Progresso em setembro de 1929. Ô, Dona Maria, o que a senhora fez que ficou com o cabelo liso, diferente do que se vê aí pela rua? Ora, Dona Tomasa, fui ao Instituto Dulce. De lá saí com o cabelo assim, liso, sedoso e sem caspas. Pro Obséquio, diga-me onde fica essa excelente casa de beleza. Na rua Marechal Teodoro, no número 41. Hoje mesmo irei lá e recomendarei às minhas amigas. Obrigada, até logo, sim? O próximo anúncio foi vinculado no jornal Clarim de Alvorada em 1930. Ganhando cada vez mais espaço, a empresa fabricadora do produto conquistara o mercado consumidor negro. Uma invenção maravilhosa, o cabelizador, que alisa o cabelo mais crespo sem dor. Uma causa que até agora parecia impossível, que constituía o sonho dourado de milhares e milhares de pessoas. Já é hoje uma realidade irrefutável. Quem teria jamais imaginado que seria possível alisar o cabelo, por mais crespo que ele fosse, tornando liso e comprido?
Graças à maravilhosa invenção do nosso cabelizador, consegue-se, em conjunto com duas pastas mágicas, alisar todo e qualquer tipo de cabelo, por mais crespo que seja. O mito da democracia racial é eficaz por negar a existência do conflito entre os diversos grupos humanos subdivididos socialmente em brancos, negros, pardos e indígenas. Essa fábula é proveniente da história que foi contada de geração a geração de que o povo brasileiro é resultante da mistura das três raças, índios, negros e europeus. A fábula enfatiza a ideia que o Brasil é formado por uma mistura racial. Nesse sentido, as relações se concretizam a partir de uma convivência harmônica e pacífica, ou seja, o Brasil é um paraíso racial. A expressão democracia racial surge em discursos intelectuais na década de 1930. No entanto, a crença na democracia racial, ao menos como ideal de igualdade de respeito, torna-se o consenso nos anos de 1950 e 1960. Sistematizado na obra Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire, o conceito de democracia racial coloca a escravidão para fora da simples ótica da dominação. A condição do escravo nessa obra é historicamente articulada com relatos e dados onde os escravos vivem situações diferentes do trabalho compulsório nas casas e lavouras. O autor não relata as manifestações de conflito existentes no regime escravista. Gilberto enfatiza e valoriza o processo de miscigenação, negando a condição subhumana e racista vivida pelos negros. A miscigenação, que largamente se praticou aqui, corrigiu a distância social, que de outro modo se teria conservado enorme entre a Casa Grande e a Mata Tropical, entre a Casa Grande e a Senzala. Nessa frase, Gilberto afirma que a miscigenação corrigiu as desigualdades, o que sabemos que não se trata da verdade, pois as desigualdades, principalmente sociais, são muito visíveis e existem até hoje. Não foi só de alegria a vida dos negros escravos dos ioiôs e das iaiás brancas. Houve os que se suicidaram comendo terra, enforcando-se, envenenando-se com ervas e potagens dos mandingueiros. O banzo deu cabo de muitos. O banzo, a saudade da África. Houve os que de tão banzeiros ficaram lesos. Nessa parte do livro, Gilberto ignora o fato de que negros se suicidavam pela vida de maus tratos e escravidão que não suportavam, e afirma que a maioria morria por saudade da família e do país de origem. Os principais críticos da democracia racial foram Florestan Fernandes, Otávio Yanni, Fernando Henrique Cardoso e Carlos Hanselbeck. Para estes autores, a sociedade brasileira é marcada por profundas desigualdades raciais. O mito da democracia racial fez com que propagasse no Brasil uma das formas mais perversas de racismo: o racismo velado, mascarado pelo status liberal e democrático. Boa tarde, poderia anotar o pedido de vocês? Com licença. Aquele negro está atrapalhando-nos. Alguns clientes já foram até embora e outros olham com desconfiança. Vá lá e dê um jeito nisso. Com licença, senhor, mas algumas pessoas estão incomodadas com a sua presença aqui. Se importaria de sentar no fundo do restaurante? Mandem as meninas deitarem, por favor. Olá. Dê os currículos, por favor. Nome? O meu é Maísa. Então.
Vocês me dêem licença para eu fazer um telefonema rapidinho? Oi, amiga. Não, só queria te dizer que eu tô com as meninas aqui e vou ficar com Cícera. Porque você sabe, né? Recebo gente do mundo inteiro na minha casa. Não tem como ter uma escurinha servindo os meus amigos. Bom, vou ficar com Cícera, porque isso encaixa melhor no meu papel. E você? Eu tenho seu contato, qualquer coisa depois eu te ligo. Tá bom. Oi, gente! Estamos de volta e para terminarmos temos uma notícia bombástica. Depois de anos de procura, encontramos os tataranetos de Nina Rodrigues, considerado um dos maiores racistas brasileiros. Um daqueles babacas que dizia que em 100 anos o Brasil estaria completamente branco, sem nenhum negro. Coitadinho, quem mandou me estudar biologia? Mas vamos no que interessa. Estamos aqui para perguntar aos tataranetos de Nina Rodrigues o que eles acham sobre essa teoria do branqueamento da qual ele era adepto. Oi, produção? Já podemos entrar? Vamos lá. Drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing. Igualdades, principalmente. Não. Está aqui. Por favor, se levante. Sinto muito, mas será que se levanta? Já é hoje uma realidade Boa tarde. Já foram até embora e outros estão desconfiando. Das eugênica de São Paulo. Que é isso que eu falei? Para o fato de que negros suicidavam, eram obrigados a morar em favelas e Morou das descobertas do naturalista para se de... Você deve ouvir um sim, pelo amor de Deus, só pra ler o papel, minha aqui. Não, saiu de... Porque nego, quando caga na saída, caga na entrada. Quando caga na entrada, caga na... Clânio Dete, da Silva, Pereira, Machado, Bezerra. Que vergonha. Que desgosto.